Bem, estamos aqui hoje com ele que é músico, advogado e também é agora deputado estadual. Estamos aqui com Gustavo Vitorino. Muito obrigado pela tua presença. Bom, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar com você. E é sempre bom a gente falar das coisas da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e, por que não, até do mundo, né? Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista. Quero agradecer também aqui os nossos patrocinadores, a Malta Martins Gestão Tributária, quero agradecer a Mais Capital Securitizadora, quero também agradecer a Vinhos do Mundo, na pessoa do Leocir Vanazzi, que comanda lá uma equipe de profissionais que dão uma excelente consultoria na área de vinhos, né? Sugerindo harmonizações, enfim. Quero também agradecer a Mené Aviation, uma empresa também aqui do Rio Grande do Sul, que opera tanto no estado quanto em São Paulo, né? Ofertando uma gama de aeronaves, tanto aviões quanto helicópteros, né, para o transporte executivo. Muito obrigado a Mené Aviation pela confiança. E começo aqui perguntando para o deputado Gustavo Vitorino, quem é o Gustavo Vitorino? Porque, enfim, estamos no seu primeiro mandato político, mas tem antes disso uma longa trajetória como advogado, enfim. Quando é que começa a história que pode ser contada do deputado Gustavo Vitorino? Olha, a história começou há 70 anos atrás, né? Na Beneficência Portuguesa, quando a minha mãe me trouxe ao mundo, eu acho que ela disse, olha, eu vou botar um filho que vai ser múltiplo. E o que é múltiplo? Eu, ao longo do tempo, me dediquei a aprender, conhecer novas culturas. Morei na Europa, morei nos Estados Unidos e pude aprender muito sobre muitas culturas, mas ao mesmo tempo sempre procurei me dedicar. Então, eu sou jornalista, radialista, advogado, engenheiro da área de sistemas, trabalhei um bom tempo como fotógrafo, também fui fotógrafo da Zero Hora, fui repórter na Rádio Gaúcha. Minha história começou muito cedo na Rádio Cinderela de Campo Bom. Quando eu estava completando 17 anos de idade, fui convidado para fazer uma participação como repórter lá, repórter de campo no futebol. Na época, o 15 de novembro de Campo Bom era o bambambam do esporte amador, multicampeão gaúcho amador. E dali não parei mais até hoje. Já são 53 anos de rádio e 49 de jornalismo. E no direito foi inevitável eu fazer o curso de direito, porque eu entendo que hoje a formação em direito ela é absolutamente necessária para profissionais das relações humanas. Eu me assustava um pouco quando eu ouvia de alguns operadores do direito, ô Vitorino, esse teu comentário, essa tua coluna aqui no jornal, isso aqui, rapaz, você não faz ideia, tem 2 ou 3 bobagens aqui. Aí eu digo, não vou fazer mais isso. E aí fiz o curso de Direito, me apaixonei pelo Direito e me dediquei, como me dedico até hoje, né, ao Direito. Fui conselheiro da OAB, fui juiz do Tribunal de Ética, fui do órgão especial, enfim, tenho uma boa história na OAB-RS, que infelizmente tive que me afastar por força da legislação, né? Eu não posso ocupar cargo na OAB como parlamentar. Agora sigo a minha profissão como radialista, ainda tenho participação na Rádio Pampa, tenho participação lá na TV Pampa também, na Atualidades Pampa. Voltei a advogar porque eu me assustei um pouco quando eu fui eleito. Fiquei um pouco preocupado, eu digo, vou começar a advogar, daqui a pouco vem alguma denúncia de advocacia administrativa, enfim. Aí cheguei na Assembleia, tem 4, 5 parlamentares lá que são advogados e têm os escritórios nas suas cidades. Então é possível separar bem. Então, esse ano, 2025, decidi voltar a advogar, estou trazendo alguns clientes de volta, mas sem vincular a atividade parlamentar e, claro, com a restrição que a lei estabelece para mim, né? Não posso advogar contra o Estado, por força da minha condição de deputado estadual. Então eu diria que até ser deputado estadual, para mim, foi uma aventura interessante, com várias profissões na área da tecnologia, na área da engenharia de sistemas, no rádio, na televisão. Fiz de tudo um pouco.
Me sinto feliz por isso. Gustavo, tu fala quantas línguas? Não, eu falo mesmo português, inglês e italiano. O italiano arranhando, o inglês sobrevivendo. Morei na Alemanha, em Frankfurt, 2 anos, mas não consegui aprender com clareza a língua alemã, então me arrisco. Dizem que o próprio alemão tem dificuldade de falar, né? É verdade. Você sabe que a variedade dentro da própria Obviamente Alemanha... eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas sim, é uma Mas língua é muito verdade. complexa. Mas é verdade, é uma brincadeira que fala a verdade. Porque o alemão da Bavária, os bávaros, não falam a mesma língua dos alemães, por exemplo, da região de Berlim, dos godos. A região dos visigodos, por exemplo, no extremo oeste da Alemanha, ali na fronteira com a Áustria, também tem um sotaque muito diferente. Mas eu acho que todas as línguas têm essa... Eu lembro do meu trabalho de conclusão, eu apresentei uma tese interessante, até hoje ninguém me contradiz. Se eu botar um gaúcho da fronteira brabo a discutir com um cearense do Crato, eles brigam meia hora, um não sabe o que está dizendo para o outro. Então, tem isso, por exemplo, Nova York. Eu tenho extrema dificuldade de conversar com os nova-iorquinos, porque eles têm uma linguagem toda deles. Os texanos também, né? Os texanos. O inglês, por exemplo, da Irlanda, o inglês da Austrália, são carregados de sotaque, acentuação. Eu acho que isso faz parte de todas as línguas. Ruim mesmo é a China, que tem 14 idiomas. As pessoas vão para lá falando mandarim e acham que vão se virar. Não, vão se virar naquela tira ali da oeste que dá para o mar da China, Xangai, Hong Kong, Pequim, mas entrou China dentro, Guangzhou, Hongpo, aquelas cidades, você já tem dificuldade com o mandarim. Faz parte do mundo globalizado. Né? Em Gustavo, e para a gente conhecer um pouco mais do Gustavo, né, a pessoa do Gustavo, muito se conhece o debatedor político do Gustavo, o deputado, o próprio advogado, mas talvez se queira saber mais também do Gustavo músico. Né? Como é que a música entrou na vida do Gustavo? É de família, pai, mãe? Não, foi paixão. Foi paixão. Eu desde muito cedo fui apaixonado por música e numa brincadeira uma vez... eu improvisei um violão com umas cordas de pesca e prestava atenção nas notas e meu pai brincou comigo, se tu conseguir tocar uma música nesse negócio eu vou te dar um violão. E eu consegui tocar uma música, lembro até da música O Barqueiro, que tinha 2 acordes, eram 2 notas, não era nem acorde, era nota, tinha 2 notas só. E meu pai me deu um violão. A partir daí eu não parei mais. Fiz o Instituto Palestrina aqui em Porto Alegre, muito jovem, porque eu saí de Porto Alegre muito cedo, né? Eu saí de Porto Alegre com 24 anos. E voltei, fiquei 26 anos fora, voltei agora com 50 anos. Quer dizer, agora, 20 anos, né? Vou fazer 70 agora. Então, Porto Alegre, para mim, é uma cidade que eu precisei me readaptar a ela. Mas fiz o Instituto Palestrina, 2 anos aqui, e lá no Rio de Janeiro, onde eu morei 22 anos, eu fiz a Escola Nacional de Música, ali no Passeio, 2 anos também. Me formei em harmonia funcional, arranjo e regência, mas eu sou um maestro que não tem orquestra. Sim. A única vez que eu fiquei em frente a uma orquestra na minha vida foi na minha formatura. Mas olha, eu tive uma noção aprendendo piano. Não é fácil. Mas é apaixonante, né? Olha, como é que como se tivessem vários cérebros ao mesmo tempo. Ali. Como é que 7 notas conseguem fazer essa coisa? É a única linguagem absolutamente universal, né? É a única linguagem universal. Porque onde você estiver, a música conversa com as pessoas. Eu olho nos muitos lugares que eu morei, os lugares que eu visitei, que eu vivi. Quando eu morei em Frankfurt, na Alemanha, 2 anos, e morei em Chicago, nos Estados Unidos, 2 anos. Não congelou em Chicago. Rapaz, vai a 25, 30 abaixo de zero. Mas sabe que tem uma explicação técnica interessante para essa coisa do frio? Os médicos dizem que a partir de 7, 8, 9 graus negativos, você não sente mais. Você não vai fazer mais tanta diferença. Mas o organismo corre um risco muito grande, porque você pode muitas vezes tirar uma luva e estar com a ponta dos dedos preta. Da gangrena. Então exige um cuidado. Mas a partir de 10 graus negativos, você sai na rua e respira fundo, teu peito dói, gela o ar. E eu tive, ao longo desse tempo,
com a música, a oportunidade de conversar com muita gente sem que eles me entendessem e eu os entendesse. Porque, por exemplo, tudo que é lugar que eu ia, os amigos pediam, dá uma canja, coisa e tal, toca alguma coisa. Eu ia pro piano, tocava o quê? Garota de Ipanema. O mundo inteiro conhece a Garota de Ipanema. O Brasil tem uma história musical muito bonita, porque nós somos conhecidos no mundo inteiro como o Jazz Brasil, que seria a Bossa Nova, ou New Bossa. Eles dão nomes diferentes à mesma coisa. Que é aquela malevolência de João Gilberto, Roberto Menescal, Nara Leão, coisa e tal. Hoje não mais. Hoje um ou outro conhece Ivan Lins, Djavan, mas cá entre nós, a nossa música desabou em termos de qualidade, né? É verdade. A gente, quando paro para ouvir música, acabo ouvindo músicas mais antigas do que as não novas. Não tem como, é verdade. A minha seleção de músicas no rádio do carro, no carro, são coisas antigas. Mas eu gosto de rock e de blues. Mas tu toca guitarra também, né? Sim, tem uma paixão por guitarra. Eu toco guitarra, toco piano, eu arranho no violino e no saxofone. Porque você, para fazer a prova na Escola Nacional de Música, você tem que tocar um instrumento de cada grupo diferente. Então tem o grupo do sopro. Então eu tive que aprender alguma coisa do saxofone. Não me pede para fazer coisa bonita com saxofone, que eu fiz o trivial, estudei o trivial para passar. Você tem que ter alguma coisa de fazer uma prova de madeira. O que é madeira? Cello, contrabaixo, violino. Então eu estudei alguma coisa de violino. Cordas foi fácil, podia ser qualquer instrumento de corda. Eu fiz opção por violão, no caso guitarra, e a prova de martelo. Martelo seria piano, cravo, harp strings, coisa assim. Então eu tive que fazer uma prova. Mas eu toco mesmo, guitarra e piano. São os dois instrumentos que... O piano, por conta da disponibilidade do instrumento. Você tem tudo muito na tua mão. Mais que a guitarra. Por mais que o violão e a guitarra sejam populares, mas o piano você tem tudo na sua mão. Então, para escrever arranjo, fazer alguma coisa, tirar música, eu prefiro piano. Agora, palco, guitarra, porque a gente fica mais solto e se diverte, né? Sim. Mas hoje... Quantas guitarras tu tem, Gustavo? 28. 28. Eu tenho 28. É porque eu tenho um defeito físico. Eu sou canhoto. E ao longo do tempo é muito difícil você conseguir instrumentos canhotos de qualidade. E eu, ao longo do tempo, fui adquirindo instrumentos. Depois eu virei, lá no Rio de Janeiro, eu virei o editor da revista Backstage, que é uma espécie de bíblia do mercado fonográfico de tecnologia musical. Então, sempre que vinha alguma marca famosa ou lançavam algum produto diferente, lançavam alguma guitarra canhota, eu me interessava. Às vezes ganhava guitarra, às vezes comprava, mas são 28 guitarras que contam a história da minha vida. Por elas eu passei um longo tempo e cada uma ali me traz um pedaço, alguma coisa. Não tem uma preferida, todas têm porque depende do que a gente vai... guardado no coração, porque fazem parte... Conta uma parte da história. Porque depende muito do que você vai tocar, né? Depende muito do que você vai tocar. Hoje eu toco com os amigos, lá no Sgt. Pepper, às vezes eu passo lá sexta-feira, brinco com os amigos lá. Tem o 92 Pub do César ali, que era o antigo Art Bar também. Tem um outro pub muito legal ali, o Sixteen, ali na Benjamin Constant, que inauguraram. Enfim, tem uns pubs legais, além de ter os amigos, festinhas assim, mas profissionalmente parei. Parei já faz... Acho que desde que eu voltei para Porto Alegre, eu cheguei a tocar aqui para matar a saudade, uma banda de baile. Eu cheguei aqui, não conhecia. Você voltar 26 anos depois é uma cidade estranha. E eu tinha um amigo, o Louro, que é o dono de uma banda chamada Companhia E aqui é só uma Choquata. pergunta, desculpa, mas depois de 26 anos, uma cidade melhor ou pior? Eu diria que o que piorou foi o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, que eu deixei há 20 anos atrás, não existe mais. E já era uma cidade que estava complicada. O Rio de Janeiro, hoje, você precisa decidir a hora e o caminho que você vai fazer para ir a determinados locais. Por exemplo, você não atravessa a linha amarela depois de 11 horas da noite se você tiver com um determinado tipo de carro.
Se tiver com uma caminhonete preta, com os vidros pretos, não atravessa a linha amarela depois de 11 horas da noite. Você corre risco de ser alvejado. Na verdade, na linha amarela, onde você passa, você está sob a mira de um fuzil, né? Porque ela é cercada ali de comunidades. Se você pegar, por exemplo, a Zona Norte, lá perto do Norte Shopping, bairros lá mais distantes, se você for para o extremo norte, que é a Zona Oeste, Olaria, Marechal Hermes, lá você tem que ver aonde você vai e que horas você vai, para ver se você pode, de que forma você pode sair. Olha, não pode por aqui, porque aqui tem uma comunidade não sei o que, ali tem não sei o que, lá que as drogas chegam quarta-feira lá, então você não pode passar quarta-feira lá depois de 6 horas da tarde, só se você entrar, porque aí é só para comprador. O Rio de Janeiro está entregue. A necessidade desse planejamento tá entregue. É um mau sinal, né? E Porto Alegre nós temos problemas aqui. É uma rendição. Tem umas facções aqui violentas, barra pesada, mas aqui o sistema de segurança ainda funciona minimamente, nos dá alguma condição. Mas o Rio de Janeiro continua lindo, mas se tornou uma rosa mortal. Uma flor mortal. E essa inquietação política, Gustavo, ela sempre existiu ou ela começou a recrudescer em algum momento do teu retorno para o Brasil? Enfim, começou a perceber que algumas coisas... Você sabe que a minha participação política ela é muito engraçada, porque eu sempre tive a visão do jornalista. Sempre tive a visão da informação. Sempre procurei a isenção como jornalista. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a entender de que eu tinha, sim, dentro de mim, um conceito, uma posição, uma postura. Eu sou de direita, conservador, liberal. Querem me chamar de bolsonarista? Eu acho ótimo. Eu entendo como um elogio. Porque tem gente aí que você chama de comunista, de esquerdista, este processo. E eu, se me chamar de direita, de conservador, liberal, eu entendo como um elogio. O Bolsonaro diz que não curte muito, né, a expressão bolsonarismo, ele mesmo. Ele diz que ele não é referência para ninguém. O presidente Bolsonaro tem uma história engraçada comigo. Ele foi digamos assim, o estopim para mim entrar na política. Que eu sempre faço os meus comentários. Eu tinha um programa pela manhã na Rádio Pampa, agora por força da falta de tempo não tem mais, mas de manhã tinha um programa na Rádio Pampa, e eu comentava os assuntos do dia a dia. E eu lembro como se fosse hoje, porque era um feriado, acho que era uma sexta-feira santa, e eu estava em casa, trabalhando, o microfone em casa, né? Hoje você tem essa oportunidade de fazer remoto. Estava fazendo o meu programa de casa, fica alguém no estúdio, eu em casa, e os comerciais nos intervalos. E eu toco o telefone. Eu olhei 061. Eu digo, fiz alguma besteira, falei alguma bobagem aqui. 61 já sabe, o Ministério Público Federal te buzinando lá de Brasília. Aí atendi, estava o locutor do estúdio falando, alô, Vitorino, aqui é o presidente Bolsonaro. Digo, amigo, olha só, eu estou brincando, mas, por favor, eu estou no ar agora, não é hora de fazer brincadeira, de fazer pedir. Não, é o presidente Bolsonaro, sim, aí eu chamei pelo WhatsApp, aí, abre a câmera aí. Aí eu comecei a me assustar. Aí eu abri a câmera, era o próprio. Estava em casa com a camisa do Palmeiras. Sem nenhum pré-agendamento, nada. Nada. Presidente da República, né? Imagina. Rapaz, eu tomei um susto. E eu estava fazendo programa de casa. Você que está em casa, não se iludam, viu? O pessoal que faz programa de casa, eles fazem de pijama, de short, de chinelo de dedo. E eu estava com uma camiseta simples assim. E é curioso até a informalidade da parte dele, porque poderia, assessoria, ter entrado em contato antes. Essa é a diferença do Bolsonaro. Isso é que faz ele diferente. Você conversa com o Bolsonaro, em 10 minutos você está conversando com o teu amigo do churrasco de domingo. Porque ele é um cara extremamente objetivo, coisa e tal. Aí nós conversamos, não, estou ligando para você porque eu acompanho você, os teus vídeos da internet, e eu recebo aqui das assessorias de imprensa os recortes dos comentários na rádio. Então eu estou ligando para agradecer a você o apoio, coisa e tal. E eu estava dando apoio a ele, e continuo dando apoio. Minha opinião, foi o melhor presidente que o Brasil teve nos últimos tempos, porque peitou o sistema.
Foi derrubado pelo sistema, mas peitou o sistema. E o Bolsonaro... Aí ficamos conversando, falamos de futebol, falamos de política, enfim. E a partir dali, eu brinquei com ele. Eu digo, o presidente, posso salvar o seu celular? Ele disse, pode, esse é o meu pessoal. A partir dali, eu passei a ter o telefone pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Você sabe o que é isso? Então, assim, mas por uma questão de respeito, eu não, né? De vez em quando ele me mandava mensagem. Porque o Bolsonaro dorme 4 horas por dia, 5 horas por dia. Ele é 1h da manhã, tá te mandando mensagem, 5 horas da manhã tá mandando mensagem de novo. E ele mandava mensagem cedo, eu atendi as mensagens, lia e respondia. Aí ele dizia, ué, tá acordado, Vitorino? Eu digo, eu tô, né, chefe? Eu entro na rádio às 6 da manhã. Parei então. Pum, tocava. E a gente conversava. Seria arrogância da minha parte dizer que nós nos tornamos amigos, mas ele fez a opção de ter acesso a mim, me dar essa informalidade, me dar essa generosidade dele. E todas as vezes que nós nos encontramos, eu fui a Brasília, em campanha eleitoral, encontrei ele aqui, abraçamos, conversamos, o presidente é uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu me orgulho de dizer que tenho uma relação pessoal com ele muito boa. E chegou na eleição, o presidente Bolsonaro disse, Vitorino, precisamos de gente boa na política. Porque se tu não for, aí vai um daqueles lá, coisa e tal, dizer qualquer coisa. E o tenente-coronel Zucco, então deputado estadual, era algo impensável. Impensável. Não passou pela minha cabeça. Sim. Aí o tenente-coronel Zucco veio falar comigo, Vitorino, vamos, coisa e tal, tá. Mas o Zucco foi inteligente. O Zucco disse, vai, porque jornalisticamente vai ser importante. Você vê como é uma campanha eleitoral por dentro. Eu digo, opa, que legal. Aí o partido me deu 50 mil. Imagina, 50 mil para uma campanha para deputado estadual. Tá bom, eu peguei aquele dinheiro, gastei tudo em panfleto. Vamos embora, vamos fazer campanha. Comecei a campanha muito mais me divertindo. Aí o pessoal... Aí eu ia pra rua, as pessoas, Vitorino, da TV, pois é, manda abraço pra não sei quem. Percebeu que tinha uma reciprocidade positiva. Eu comecei a me preocupar. Comecei a me assustar. Eu digo, rapaz, vai que, né? Mas a minha campanha foi divertida, porque exaustiva. Olha, minha campanha foi uma campanha zoológica, porque eu tirei foto com cachorro, com gato, com periquito no ombro, tirei foto com tudo que é bicho, a cavalo, o sujeito. Eu estava no Jardim Itu, numa esquina lá, com um amigo meu distribuindo panfleto, e veio um sujeito montado no cavalo assim, o Vitorino da TV, eu digo, posso tirar uma foto com o senhor? Eu digo, claro. Aí ele desceu, pegou o celular, tirou uma selfie. Pode tirar uma foto com o Pingo? Vamos, tirar uma foto com o Pingo. Eu, ele e o cavalo no meio, o Pingo no meio. Então foi uma campanha zoológica. Me diverti na campanha, faltando 10 dias pro final da campanha, o pessoal começou, deputado, vai dar. Eu disse, ai meu Deus, não fala isso. Vai dar. Então tá. Bom, eu não tinha programado a minha vida para ser deputado estadual. Sim. Eu tinha o meu escritório, com os meus funcionários, tinha 7, 8 funcionários, escritório organizadinho, andando. O meu programa na Rádio Pampa, programinha na TV, lá que eu tenho participação, e era isso, vida que segue. De vez em quando assinava um ou outro artigo quando alguém pedia, mas nada além disso. Eu digo, rapaz, se eu for eleito, vai virar tudo de cabeça para baixo. E foi o que aconteceu. No dia da apuração, que eu não tive comitê, não tive nada, né? Porque com 50 pila, depois o Zucco ficou com pena e me deu mais 50 mil da cota dele, né? Aí a minha campanha toda foi 100 mil reais. O voto mais barato do Rio Grande do Sul foi meu. Fomos todos para o comitê, porque o Zucco e o Mourão tinham um comitê ali onde é hoje a Mercedes, a Savaralto Mercedes. Ali embaixo Ali é Souza Reis. Não, é lá de cá. É Souza Reis, né? Acho que é Souza Reis, aqui vai em direção a Canoas, onde é a Savaralto. Bom, fui. Mas é o pessoal que me ajudou. Tá bom, fiz a minha parte, vou acompanhar em casa com a minha namorada. Eu em casa, quieto, 5 horas começa a apuração, nem estava muito ligado. Eu digo, olha, de
repente eu vou fazer aí uns 4, 5 mil votos, pessoal que assiste a TV, Sim. vai ser divertido. Qual era o mínimo para poder se eleger? Bom, eu vou te dar o número Aham. em seguida para te ver o estrago que eu fiz. Aham. Aí entrei. Estava em casa, quieto, começou a apuração. 5h15, já tinham aberto algumas urnas, eu recebi a primeira ligação lá do pessoal. Ô, Vitorino, vem pra cá. Vitorino, tu tá em 17º. Pô, são 55 deputados, 17º. Tá bem. Ah, tá bom, de repente abriram Porto Alegre, as urnas do pessoal que vê a TV aqui, tá bom. Eu, tá bom, eu vou pra aí mais tarde, tá. Vida que segue. Tá ali uma meia hora, tocou o telefone. Vitorino, tu tá em 12º. Aí eu olhei, já tinha 15% de urnas apuradas. Eu digo, ai, meu Deus. Tá bom. Vida que segue. Mas não levou meia hora, tocou o telefone de novo. Vitorino, tu tem que estar aqui, tu tá maluco, tu já tá em 7º. Tinha 25%, um quarto das urnas apuradas. Eu disse, gente, eu vou. Aí, olhei pra minha namorada, doutora Karina, e disse pra ela, olha, amor, vamos pra lá. Porque o negócio tá feio. E ela, como assim feio? Eu tô em 7º. Ela disse, sério? Eu digo, vou pra lá. O tempo que eu levei da minha casa, eu moro na Zona Norte aqui, o tempo que eu levei da minha casa até o comitê, quando eu cheguei lá, o pessoal já foi na porta, Vitorino, tu tá em 4º. Eu digo, ai, em 4º. Aí eu olhei, já tinha quase 40% dos votos apurados. Eu pensei, digo, rapaz, em 4º são 55, pô, tem que ter uma hecatombe para mim não entrar, né? Mas vamos lá. E aí foi, daqui a pouco 45%, eu estava em 2º. Só quem estava na minha frente era o Pepe Vargas. Eu digo, as urnas de Caxias vão acabar. Se as urnas de Caxias acabar antes de Porto Alegre, é comigo ou bronca. Dito e feito. Antes da metade, eu assumi a ponta e não perdi mais. Acabei virando o mais votado do estado. Mas confesso a você que aquela noite eu não dormi. É uma legitimação. O deputado estadual mais votado. Do Rio Grande do Sul. Foi um tranco. Foi um tranco. Eu confesso que aquela noite não dormi porque não caiu a ficha. Porque veio a responsabilidade, sabe, doutor? Sim. Veio a responsabilidade. Que é o outro lado agora, né? Você pensa assim, pô, são 112.920 pessoas. Não, 919, porque eu votei em mim. Então, olha o tamanho da responsabilidade que você tem com essas pessoas. E a partir dali, eu assumi uma postura absolutamente personalíssima. As pessoas votaram em mim pelo que me conheciam dos vídeos, pelo que me conheciam da rádio e da TV. Mas não foi só a rádio e a TV, porque, por exemplo, foram 11 comunicadores que se candidataram. E só eu fui eleito. O Bibo, por exemplo, entrou, mas o Bibo entrou como suplente, porque o Marlon Santos foi cassado. Então, assim, não foi só a opinião no rádio e na TV. E eu tive voto em cidades que não entra nem a Rádio Pampa nem a TV Pampa. Tu ouviu muito isso? Porque tu era da TV. Muito, as pessoas falando ouvi muito. Como quase que se desfazendo dessa performance nas Mas urnas. eu confesso a você que, sim, eu aceito a tese de que, claro, o rádio e a TV foram importantes, foram fundamentais. Mas eu acho que não é tudo. E o exemplo que eu dou é esse. 11 comunicadores. Pô, só eu fui eleito? Então tem alguma coisa aí que... Não é só TV. E aí eu passei a entender que era uma postura de sinceridade. Eu dava notícia, às vezes dava uma barrigada, no outro dia, gente, eu falei para vocês ontem isso aqui assim, mas não é bem assim, é assado. Tá, mas isso aí faz parte, programa ao vivo, coisa e tal. Eu acho que essa sinceridade que seduziu as pessoas. Também por ter uma postura muito... direta, porque grande parte do problema que nós temos na comunicação hoje é a falta de, não é nem formação, é informação jurídica de quem comunica. O Ministério Público mandou prender como assim?
O Ministério Público não manda prender ninguém. O Ministério Público pede ao juiz, caminha, sabe? Bobagens do tipo, o fulano foi preso, responde ao inquérito, não sei o quê, mas agora o inquérito vai ser revisto e eles vão transformar num processo judicial, e esse processo judicial, se necessário, volta a ser inquérito. Aí tu lê aquele texto assim, todo confuso. Se esse jornalista tivesse o mínimo de formação jurídica, ele... Então, quando vem na área econômica, é um horror. Sim. É um filme de terror. Eu, quando estava fazendo o curso de Direito, eu comecei a olhar artigos que eu tinha escrito. Na época eu morava no Rio de Janeiro. Artigos que eu tinha escrito para o jornal O Dia, para o Jornal do Brasil. Trabalhei no Jornal do Brasil um tempo, para a Gazeta Mercantil. Li alguns, eu digo, meu Deus... Como é que eu pude escrever isso aqui? E hoje você fala para um jornalista, olha, isso aqui é uma bobagem que você está escrevendo. Aí eles ficam bravos. Eles não querem aprender. É uma mescla hoje. Por isso que é importante, né, o aprendizado contínuo. Até nós falávamos antes dessa entrevista aqui, que muitas vezes a sensação que dá é de que o ideal seria viver uma vida para aprender a viver a próxima. Né? Não perder tudo. Se houver uma reencarnação, que tu comece de onde parou. O Chico Anísio tinha uma tese interessante. A gente tem que nascer... É que nem a estranha história do John Butler, aquele filme, né? Isso. Você tinha que nascer com 85, 90 anos. E aí vai voltando. Porque você já nasce com a sabedoria. Porque a gente brinca, é uma máxima, mas quantas vezes, vocês estão nos assistindo agora, quantas vezes vocês já disseram para vocês mesmos assim, puxa vida, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito tal coisa. Ou então eu teria feito tal coisa. Né? Esse aprendizado, esse resgate é muito interessante. E a pluralidade do conhecimento. Hoje eu acho que se você se dedica a um curso superior, porque eu ainda sou um fã incondicional de curso superior, de faculdade. Eu acho que lá é que está o conhecimento. Quando você se dedica a um curso superior, você precisa necessariamente se entregar à pluralidade. Você precisa ver os reflexos daquilo que você está aprendendo dentro de outros saberes. Né? Eu concordo. Por exemplo, na Assembleia Legislativa. Eu até costumo dizer o seguinte, tem que cuidar muito quando tu chega ao ponto de dizerem assim, é cabeça de advogado, é cabeça de médico. Lembro de antigamente os anúncios de veículos nos classificados a 0 horas, assim, carro de médico, como se a pessoa assumisse um determinado perfil de comportamento, que até o carro era diferente, né? Então, quer dizer, no caso do advogado, o advogado do terno de lata, eu costumo dizer, né? Que ele assume um estereótipo e um comportamento próprio de uma profissão, como que se deixasse de ser um ser humano com toda a sua pluralidade. O ser humano, ele é multifacetado, ele tem multitalentos. Que coisa mais preconceituosa, que o fulano, ele comprou um carro, mas era carro de mulher. O que quer dizer com isso? É um carro cheio de moça? Ou é um carro cuidadinho? Carro de mulher. Bom, não vamos longe. O próprio mundo jurídico, onde nós habitamos, até bem pouco tempo atrás, tinham expressões absolutamente inaceitáveis dentro de um conceito de sociedade, de pluralidade e de equidade. Como, por exemplo, a expressão mulher honesta. O que é uma mulher honesta? Que paga as contas? Ou mulher que não tem relação com outros homens que não o seu marido? Ou se ela é solteira, o que a diferencia de ser honesta ou não? Tem muitos parceiros, tem poucos parceiros. Então, assim, expressões como essa, que até bem pouco tempo faziam parte do nosso mundo jurídico, dos nossos diplomas legais. Então, sempre que a gente fala hoje em conhecimento, em saber, eu entendo que a pluralidade se faz necessária. Você tem uma ideia? Na Assembleia Legislativa, eu tenho 95 projetos de lei. Nenhum parlamentar, em 2 anos de mandato, fez isso. 95 projetos de lei. Muitos já viraram leis. E eu procuro legislar sempre
temas importantes. Eu não dou nome de rodovia, nome de não sei o quê, festa não sei o quê, dia do não sei o quê. Bom, o Rio Grande do Sul tem o dia do ovo, você sabia? Não sabia. Pô, você montar uma Assembleia Legislativa para aprovar o dia do ovo, uma Assembleia inteira. Um parlamentar lá queria fazer o custo que tem para o contribuinte. Então, assim, meus projetos estão todos na área da saúde, educação e segurança, que eu entendo seja o tripé fundamental da prestação de serviço público. E fora desse tripé, eu olho muito para a economia, para o empreendedorismo, porque eu entendo que a riqueza está na empresa. É ela que gera tributos, é ela que gera empregos, é ela que gera salários. As empresas são a grande riqueza de qualquer país, de qualquer nação livre. Então eu olho muito para o empreendedorismo, eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa. Então esses meus 95 projetos, deve ser 96, viu? Porque eu estou com um na cabeça, eu vou chegar lá no gabinete agora, vou sentar e... Essa é uma das vantagens, com formação jurídica você dá um espinhaço. Eu tenho a minha assessoria que depois dá uma olhadinha, olha, chefe, isso aqui, pode bater com isso aqui, enfim. Mas o mais importante é você ter propostas. Eu sei que eu sou polêmico, eu às vezes sou ácido, mas é genuíno. Mas eu apresento propostas. Sim. Doutor, não dá mais para você lidar com um universo somente de ódio, como nós vivemos hoje. É só crítica. Sim, eu faço as minhas críticas, mas eu apresento propostas. Olha, isso aqui tá uma porcaria. Quem sabe a gente faz isso aqui? Vamos fazer isso. Mas aí vem a danada da política, que no nosso país e no nosso estado não seria diferente. É deprimente. Vou dar um exemplo para você. O ex-presidente do CETRAN, Dr. Sérgio Teixeira, uma vez mostrou aos Vitorino, aqui, ó. Eu tenho dezenas, centenas de ações em sede de recurso de pessoas que perderam a carteira de motorista por excesso de pontuação e não sabiam. E o motivo? Simples. Você vai pagar o IPVA do seu carro. Você vai lá, entra no banco, no site do banco, IPVA, carro tal, tá, bota o Renavan, tal valor. Você paga, estou com a vida resolvida. Errou. Você tem que voltar, sair tudo, voltar de novo, procurar outras despesas e pagar aquela taxinha vagabunda, que hoje é R$100 e poucos, que a gente está tentando acabar com aquela taxinha e o governo não quer. Bom, apresentei um projeto de lei para que o governo cobrasse uma coisa só, junto. Aí veio a desculpa, mas tem origens tributárias diferentes, a matriz tributária é diferente, um é imposto, o outro é taxa. Gente, em pleno século XXI, com computadores... Não consegue fazer esse split depois? Por favor, por favor, eu demitiria o diretor de TI. Cobra junto. Junto. Tudo, olha, pode escrever, inclusive, ali, ó, a taxa tal, o IPVA é tal, mas num documento só. São dezenas, centenas. Esse meu projeto está parado na Assembleia há mais de um ano e meio. Porque o governo não quer que ande. Mas por quê? Aí você começa a pensar, o governo está ganhando dinheiro com multa. Porque gera uma multa. E gera pontos na carteira. E segue gerando. As pessoas continuam. O governo até hoje não deixou a passar o meu projeto. Pede em vista na Comissão de Constituição e Justiça, bloqueiam, fazem obstrução para votar meu. Não andou. Esse é apenas um. Eu tenho, desses 95, eu tenho pelo menos uns 30 que o governo não deixa andar. O senhor Eduardo Leite não deixa andar. Muitos já passaram, mas tem alguns que não dá para travar, né? Por exemplo, eu trouxe uma ideia da Alemanha. Na Alemanha existe uma lei federal na qual uma criança que estuda na escola, o irmão dela tem direito à vaga naquela escola. É lei. Apresentei o projeto, esse andou, foi aprovado. É lei no estado do Rio Grande do Sul hoje. Então, assim, as minhas propostas são propostas diretas. 2 projetos de lei meu que viraram leis, foram parar no Jornal Nacional. Acho que eles não sabiam lá que eu era bolsonarista. Porque eles viram, o deputado Gustavo Vitorino do Republicano. Bom, não é PL, então foram parar no Jornal Nacional. Um deles é a equiparação para efeitos de benefícios sociais a nível do Estado, que é minha competência, de transplantados equiparados a portadores de deficiência física.
Uhum. E por quê? O portador de deficiência física, ele tem um benefício por conta das suas limitações. O transplantado tem limitações. Essa história de que o transplante do fulano deu certo, maravilhoso, vida normal. Não, não é verdade. Uhum. Isso não existe. Eu conversei com pelo menos uma dúzia de médicos. Não, Gustavo. A pessoa vai tomar imunossupressores pro resto da vida, vai tomar antibióticos para enfrentar infecções oportunistas, vai tomar medicação contra a rejeição. O resto da vida ele vai ser uma pessoa com limitações. E essa medicação traz restrições, traz dores articulares, traz uma série de dificuldades. Essa pessoa é uma pessoa que passa a ter seríssimas restrições. Passa a ser, na prática, um deficiente físico. Eu aprovei, essa lei foi aprovada. Aí o Faustão, que é transplantado do coração, né, colocou na primeira página da homepage dele, Rio Grande do Sul, pula na frente, primeiro estado brasileiro, coisa e tal. Aí a Globo se tocou, mandaram um repórter conversar comigo, que saiu no Jornal Nacional. E a outra é uma aprovação de uma lei polêmica que eles botaram, acho que mais no sentido de provocação, que é invasor de terra perder os benefícios sociais sempre na competência do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho poder sobre o Bolsa Família, mas eu tenho poder sobre uma série de programas do Estado de renda. Porque não dá para tirar dinheiro do trabalhador para dar para invasor de terra, para criminoso, para vagabundo. Não dá. Não dá. A lei passou, claro, tive uma votação maciça da esquerda contrária, mas a lei passou, foi aprovada, enfim. Também foi parar no Jornal Nacional. O Rio Grande do Sul aprovou a primeira lei. Tá? Depois apareceu, acho que Goiás aprovou uma também, acho que Minas, mais 2 ou 3 estados aprovaram. O governo, na Assembleia Legislativa, ele tem apoiado os teus projetos. Tu entende que eventualmente não apoia, enfim, mas tu tem tido sucesso em boa parte desses projetos que são levados à votação. Pela qualidade dos projetos, ou tu acredita que há uma interlocução com o governo que, enfim, acaba gerando um melhor entendimento a respeito dos benefícios, dos ganhos que a sociedade vai ter com a aprovação do projeto? Esse acolhimento é uma decorrência do quê? Exatamente. Bom, já fizeste essa leitura? Sem os votos do governo, eu não aprovo. Pois é. Eu preciso dos votos do governo para aprovar. Então, todos os meus projetos eu tenho que negociar com o governo. Mas resta evidente de que está longe do governo ter boa vontade comigo. Porque eu sou independente na Assembleia. Eu não tenho nenhum cargo no governo do Estado. Não tenho nenhum cargo em lugar nenhum. E diante disso, eu me sinto muito, mas muito à vontade para votar contra ou a favor do que eu entendo, a minha consciência interpreta como interesse da população. Então, já votei, o pessoal já me corneteou. Pô, Vitorino, mas você já votou junto com o PT. Eu não votei junto com o PT, eu votei com a minha consciência. Se o projeto, eu entendo, é prejudicial, por exemplo, o governo do Estado conseguiu autorização da Assembleia para pegar um empréstimo com o Banco Mundial de 200 milhões de dólares, uma coisa assim, um caminhão de dinheiro. Eu votei contra. Não, porque o Estado precisa se recuperar. Eu digo, mas o que adianta se recuperar pegando... Nós não temos dinheiro para manter o Estado hoje, o Estado está se mantendo graças a essa interrupção temporária do empréstimo, da dívida do Estado com a União. Mas essa dívida vai voltar... mas não vai voltar sem juros, mas vai voltar atualizada. Então, assim, eu votei contra. Votei, na época foi a esquerda que votou contra, e eu votei com a esquerda, sem nenhum preconceito. Porque eu acho que o Rio Grande do Sul tem que se endividar mais. Nós já estamos endividados demais. E a base do governo vota com o governo, né? Vem a hora do Palácio Piratini, votem assim. O pessoal vota pela ordem do Palácio Piratini. Eu não recebo ordem, nem o presidente do meu partido dá ordem. A propósito, nós estamos num mês onde, querendo ou não, é uma lembrança muito cara aos gaúchos, a enchente de maio do ano passado. Né? Voltamos ao maio.
qual é a leitura do deputado Gustavo Vitorino a respeito do que ocorreu e das medidas que foram tomadas de lá para cá, tanto no âmbito municipal, né? Se sabe que recentemente foi feito um levantamento de que existem muitas comportas ali que ainda estão sem a manutenção, não foram refeitas, não foram reconstruídas. Tanto do ponto de vista do Estado, daquilo que foi feito pelo Estado, que caberia ao Estado fazer e que deveria ter sido feito e que foi feito ou que não foi feito. Qual é a tua avaliação? Bom, eu tenho que ser racional. O governador Eduardo Leite não tinha dinheiro para sair fazendo obras. Uhum. Agora que esses recursos que deveriam ser pagos ao governo federal, como parcela da nossa dívida, estão sendo recolhidos ao FUNRICS, que é o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora nós temos dinheiro para fazer alguma coisa. Uhum. E o governador está tentando fazer alguma coisa. Mas eu acho que o governador... acho que ele perdeu o ponto da massa. Antes ele tinha o pretexto de não ter dinheiro. Agora ele está tendo dinheiro, na minha opinião, não está indo no caminho certo. Ele quer privatizar rodovias para fazer dinheiro, comprometer a economia do Rio Grande do Sul por 30 anos com uma privatização absurda. A gente tem um pedágio a cada 17 quilômetros e ainda esse tal de free flow, que é uma vigarice, isso do jeito que está sendo feito. O governo não move uma palha para investigar ou para impedir isso. Lá no Rio de Janeiro, instalado o Free Flow, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação, anulou todas as multas. Olha bem, não as tarifas de pedágio, anulou as multas que foram aplicadas, porque muita gente passou nesse negócio e nem sabia como resolver o problema. Aqui não teve informação, não teve nada, e está aí esse Free Flow. E nada, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está de braço cruzado também, e eu não sei porquê, deve estar com muito trabalho. Porque já deveria há muito tempo ter entrado com uma ação semelhante aqui, uma ação civil pública, para impedir a aplicação de multas pelo Free Flow. Então, o governador Eduardo Leite, na minha opinião, ele agora que está fazendo caixa, o FUNRIC já tem 5 bilhões e alguma coisa, ele deveria focar em estradas, pontes, rodovias, focar nas escolas, focar em postos de saúde, em hospitais que foram destruídos. Tinha que focar nisso. Uhum. Aí ele queria comprar um jato. Pô, a gente fez uma gritaria e parou. Mas comprou helicóptero. Ah, mas helicóptero... Tá bom, eu entendo, mas antes de pensar no helicóptero, caramba, vamos pensar na escola, vamos pensar em cidades como Roca Salles, Mussum, cidades que desapareceram do mapa. Essas pessoas estão no meio da rua. Ah, o governo está entregando? Sim, está entregando algumas casas, coisas e tal. Mas ainda é insuficiente. Eu preferia que nós investíssemos na recuperação da infraestrutura do Estado. A nossa infraestrutura está muito ruim. Já era ruim. A tragédia piorou ainda mais. Então eu acho que o dinheiro tem que ir para isso. Quanto ao governo federal, esquece. O governo federal mentiu, continua mentindo, que mandou não sei quanto, que fez não sei quanto. Na verdade, Brasília não gosta do Rio Grande do Sul. Não gosta. Tem um sociólogo aí, que é professor de uma universidade lá do centro do país, tal de Gessé, não sei o quê, esquerdão doente, que cunhou uma frase que é usada na internet hoje. A elite nojenta, a elite branca e nojenta do sul do país. E você vê na internet hoje, se você atacar alguma coisa do norte e nordeste, você é xenófobo. O Ministério Público vai encher o saco, processar você. E eles nos atacam diariamente. Aí eu começo a discutir, levantei a questão do Pacto Federativo, que é o grande calcanhar de Aquiles do Rio Grande do Sul. Nós recebemos menos de 1/3 do que mandamos de dinheiro para Brasília. Enquanto que estados do Norte e Nordeste, como Maranhão, por exemplo, recebe 6 vezes. Você vê que os estados 6 vezes mais do que arrecada. 6 vezes mais do que arrecada. Nós recebemos menos de 1/3 do que arrecadamos. Uhum. Ah, mas o Pacto Federativo. O Pacto Federativo que vai para o inferno. A gente passando necessidade aqui, em vez da gente levar o desenvolvimento para o Nordeste, nós estamos trazendo as carências do Nordeste para o Sul do país. Essa é a realidade, não estão vendo isso. Porque há décadas existe esse desequilíbrio
Nós despejamos bilhões no Norte e Nordeste e continua com carências. Continua com problemas graves sociais o Norte e Nordeste. Não consertaram. E não vão consertar. Porque o próprio cidadão esse que ocupa a cadeira da presidência lá disse, quem ganha mais de 2 salários mínimos não vota na gente. Então ele quer manter todo mundo ganhando pouco, miserável, pobre, dependente do Estado, vivendo de Bolsa Família e programas sociais. Só que eles estão trazendo essa carência para cá. E com essa tragédia que nós vivemos no ano passado, isso se escancarou. Porque a gente teve aqui mentira. Mentira, continua tendo mentira. Não, porque gastamos não sei quantos milhões, porque não sei o que. Mentira. Mentira, não tem como você ter os números do governo, não merece hoje credibilidade nenhuma. O próprio IBGE, uma instituição sagrada para os brasileiros em termos de credibilidade e confiabilidade, olha o que virou o IBGE. O Brasil tem em torno de 6, 7 milhões de desempregados. Gente, olha o absurdo. Nós temos 54 milhões de beneficiários do Bolsa Família, sendo que 37 milhões têm idade laboral. Essas pessoas estão empregadas? Não. São desempregados, mas o IBGE diz que nós temos 6, 7, menor índice de desemprego da história do Brasil. E cá, em que planeta esses caras estão para mentir desse jeito? Então, na verdade, Brasília não gosta do Rio Grande do Sul. O governo de plantão não gosta. O Norte e o Nordeste, sempre que se fala em discutir o Pacto Federativo, eles se unem porque não querem, claro. Veja os 5 estados mais endividados da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. Exatamente 5 dos estados que produzem mais de 50% da economia brasileira. Aí, vamos criar um plano de refinanciamento. Aí vem juro, correção monetária. O governo federal, nessa tragédia, veio para cá transformar o Rio Grande do Sul no paraíso dos bancos. Porque veio, não, vai ter financiamento para isso, financiamento para aquilo, taxa de juros subsidiada. Aí as pessoas foram no banco, não tem taxa. A taxa é essa aqui. Sim. A mentira. Eu testemunhei muito isso. A mentira. Empresários que foram atingidos duramente pela enchente foram buscar crédito achando que era um crédito verdadeiramente subsidiado, chegavam lá e não tinha essa... Não tem. O governo veio vender dinheiro aqui. Muitas vezes não tinha sequer o dinheiro. E quando tinha, era um dinheiro caro. Não, e a maioria das pessoas, particularmente o pessoal do agronegócio, já está todo alavancado. Essa gente já está pagando 1, 2 empréstimos de secas anteriores. Essa gente não tem mais condição. Aí, o governo agora, não, vamos criar um programa de incentivo ao trabalhador. Financiamento, o empréstimo via CLT. Esse cara só pensa em criar produto para banco ganhar dinheiro. Por isso que a Febraban está do lado do Lula e dessa gente que está lá. Porque qualquer coisa, não, vamos lançar uma linha de financiamento. Não, vai ter uma linha de crédito, vai ser uma linha... As pessoas precisam de ajuda, elas não precisam de financiamento. Esse processo de endividamento tornou hoje o brasileiro refém do sistema financeiro. Os que não são reféns do sistema financeiro são reféns dos programas sociais. Resultado, nós hoje vivemos num país sem espinha dorsal. E não obstante isso, nós não temos mais liberdade. Nossa liberdade foi tolhida porque o sistema cupinizou, né? A máquina pública de um jeito que hoje você não... Gente, a Polícia Federal, motivo de orgulho para os brasileiros, era aplaudida nas ruas. Hoje a Polícia Federal, ou pelo menos um grupo de delegados que orbita Brasília, eles se transformaram numa espécie de Stasi, uma SS a serviço do sistema. A Suprema Corte Brasileira, algo importante, fundamental para o país, não se ataca a Suprema Corte, mas as pessoas que estão lá, a maioria esmagadora delas sequer poderia estar lá. Uhum. Então, nós vivemos um momento muito complicado exatamente por conta disso. Você quer rever o Pacto Federativo. Xenofobia. Nossos irmãos nordestinos, coitados, que precisam, coisa e tal. Aí você reclama alguma coisa do Nordeste? Não, você é xenófobo. Você pode ser processado.
por racismo, por xenofobia, por sei lá o quê. Mas olha o Dino. 2 mandatos no Maranhão. É o pior IDH do Brasil, um estado quebrado. Mas não está nem aí. Recebe 6 vezes aquilo que arrecada. As contas estão sempre em dia, porque o dinheiro pinga certinho de Brasília. Agora, pergunta para o governador do Rio Grande do Sul. A situação da saúde, como é que está aqui? E o Flávio Dino, que fez isso para o Maranhão. Aliás, o Maranhão, vou te contar, né? Depois da geração Sarney, vem Flávio Dino. O Maranhão também está precisando bater um tamborzinho. E falando sobre futuro, Flávio Dino, quem sabe, é um nome como sucessor do Lula, porque a esquerda, ela, nesse momento, está tentando encontrar nomes alternativos ao Lula. O próprio Lula, naturalmente, é um nome, mas na falta dele, teríamos outros nomes a investigar como possíveis sucessores. Não tem dúvida. E aí o dele talvez seria um dos elegíveis desse tipo. Eles vão incensar o Flávio Dino, isso eu não tenho dúvida. Vão incensar o Flávio Dino, mas o Flávio Dino é um gestor medíocre, né? Olha o jeito que ele deixou o Maranhão. Imagina esse cidadão presidente do Brasil. Comunista, assumido, vai instalar um regime totalitário, né? Porque ninguém que se diz comunista vai dizer que eu sou democrata. Não. São repelentes. Democracia e comunismo são repelentes. Não existe democracia no comunismo. Então, certamente a gente teria um regime totalitário na mão do Flávio Dino. Mas o nosso problema não é mais político ideológico. Eu tenho repetido isso com muita frequência. O nosso problema hoje é o bem contra o mal. Nós estamos enfrentando um sistema que é sádico, é ganancioso, é arrogante, não enxerga o cidadão. O cidadão, para o sistema, hoje, o cidadão é um mero voto útil, que também pode ser dispensado. Então, eu tenho muita preocupação em relação ao futuro do Brasil exatamente por isso. Nós não podemos desistir. Desistir não pode fazer parte do nosso cardápio. Nós temos que continuar lutando, se manifestando, enfim, mas não dá para negar de que o sistema hoje ele dominou, inclusive os quartéis. Inclusive os quartéis. Então, enfrentar isso é como? É com esclarecimento, com informação. Leva tempo. A esquerda levou décadas para formar o que está aí, a fazer o que está aí, deixar a academia desse jeito, as universidades desse jeito. O problema é que durante essas décadas se formaram pessoas que viraram juízes, promotores. Então você vê, muitas vezes, barbaridades saindo de autoridades, você se assusta. Você pensa assim, não, mas peraí, de onde saiu isso aqui? Nós temos um cidadão aqui em Porto Alegre que foi condenado pela Justiça Penal e teve a confirmação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de uma Câmara Criminal, mantida a condenação em primeira instância. Ele está há 8 anos inelegível e tem que pagar uma multa não sei quanto. Sabe o que ele disse? Que a autodenominada bancada negra da Câmara de Vereadores era composta por negros. Ele foi acusado de racismo e condenado. Olha onde a gente vai parar. O menino esse menino, eu sempre esqueço o nome dele, lá de Minas Gerais, faz maior sucesso, o Nicolas, foi condenado agora por uma juíza de Brasília, pagar não sei quantos R$1.000, de dano coletivo. Dano moral coletivo. Dano moral coletivo. Porque ele ironizou, ele subiu na tribuna com uma peruca. Usou uma peruca e foi condenado por isso. Aí eu imagino, eu digo, não, peraí. Vamos devagar. O João Willis cuspiu no Jair Bolsonaro, na frente de tudo e de todos. Deu nada. Esse rapaz agora lá, o Glauber, que andou chutando e brigando, e ele tem mania de valentão, ele ameaça todo mundo lá dentro e tal. Agora estão querendo caçar ele. Eu só vou acreditar quando caçarem, porque parece que já estão negociando bastidores lá, coisa e tal. Agora tenta imaginar se fosse alguém de direita.
Só que a direita estava caçado e preso. Qual é o caso do Daniel? O Daniel está preso. O Daniel deu tiro em alguém, atacou alguém? Não, xingou. Muito bem, vai responder por calúnia, injúria e difamação. Ponto. Agora está preso por quê? Então, essas questões é que me fazem crer que a justiça no Brasil, nos tribunais superiores, acabou. Acabou, não tem mais justiça. Hoje nós temos a militância togada lá em Brasília. E o que é pior, ela está esparramando ramificações pelos estados. Porque não escapa muito aqui do Rio Grande do Sul. Tem algumas coisas aqui no Rio Grande do Sul que é um horror. Pergunta para um promotor de justiça o que ele acha da terceira Câmara Criminal. Tem traficante aqui saindo pela porta à frente enquanto o policial fica preenchendo formulário. Tem policial aqui que é processado. Bom, não vamos longe. Tem autos aqui, que diz que a arma é a ferramenta de trabalho do bandido. Portanto, não cabe agravante no cálculo da pena. Como assim? Não teve aqui uma menina que foi estuprada com 11 anos e teve um texto lá que um desembargador colocou que com 11 anos já teria informação suficiente para ter uma ideia. Gente, é presumido. A gente lê isso e você fica pensando, peraí, esse cara foi numa escola de direito? Frequentou? Não, é militância. É militância. E isso me deixa muito triste. Por isso que eu tenho medo. Aqui no Rio Grande do Sul nós ainda somos uma ilha, mas mesmo assim passa cada coisa aqui que assustadora. Eu imagino. Bom, temos aí eleições em 2026 e não posso deixar de perguntar quais são os projetos de futuro do deputado estadual Gustavo Vitorino. Bom, eu vou ser honesto para você. A gente está batendo um papo aqui bem franco e aberto. E eu quero ir para Brasília. Como? Não sei. Que partido? Eu não sei. Porque eu tenho recebido propostas, tenho sido sondado por vários partidos. Não sei se o meu partido vai querer que eu continue, né? Porque eu andei criando alguns probleminhas aí com o meu partido. Eu sou rebelde, sou independente. E eu diria que o comando do meu partido não tem o maior amor do mundo por mim. Então eu preciso saber se o meu partido vai querer que eu continue. Senão eu vou procurar outra agremiação. Eu tenho recebido bastante propostas. Mas isso eu só vou decidir em março na janela. Até lá eu vou seguir fazendo o meu trabalho, trabalhando pelo partido como eu tenho feito. E seguir o meu trabalho normalmente. Eu vou continuar apresentando projetos. Eu quero até o final do meu mandato apresentar pelo menos 120 projetos. Quero ver se aprovo no mínimo umas 30, 35 leis. Esse é o meu projeto. Em março eu decido qual partido e para onde eu vou. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu quero ir para Brasília, que eu acho que eu posso fazer mais lá. Bom, quero agradecer aqui mais uma vez a presença do deputado Gustavo Vitorino. Também não deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a Malta Martins Gestão Tributária, a Mais Capital Securitizadora, a Mené Aviation e também a Vinhos do Mundo. Muito obrigado, deputado. Parabéns pelo trabalho e vamos adiante. Foi uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Aqueles que nos acompanharam também, muito obrigado pela sua audiência. E olha, tenho a certeza de uma coisa: o Brasil vai voltar a ser dos brasileiros. Se Deus quiser. Se Deus quiser.